Olá, então vamos à nossa revisão do conteúdo do primeiro bimestre para as nossas atividades avaliativas, ok? A gente inicia os conteúdos que nós tivemos avaliativos do primeiro bimestre, que serviram de base para nossas avaliações do primeiro bimestre, foram a La Canción, heterossemânticos e heterogenéricos, ok? A gente inicia por aqui pela gênero canção, lá na página 13, e aqui a gente viu ainda em sala, a gente escutou uma música, nós colocamos a letra, analisamos a letra, lembra? Então, a gente vai ver, só relembrar aqui as características desse gênero, que é desse gênero musical, né? Então, observa a seguir as características desse gênero textual canção. Aí nós vimos que para se escrever uma música, é preciso que se componha de versos e estrofes. A característica de escrita do gênero musical, ela se dá através de versos. Se escreve uma letra de uma música através de versos e estrofes. Pode ou não apresentar rimas, então a música, ela pode, na sua letra, ela pode ou não apresentar rimas, certo? Suele tener um estribilho, es decir, uma parte que se repite depois de cada estrofe. Então, é o que nós conhecemos por refrão. Então, pode ter ou não. Não é uma regra, não é uma característica de toda letra de música que se tenha refrão. Pode existir o refrão ou não, aquela parte da música que geralmente se repete após as estrofes. Por ser ritmo, então a música, para que ela seja música, para que ela seja musicada, ela precisa possuir ritmo, ok? Então esse ritmo se percebe a partir da leitura, né? A partir da leitura do texto musical, já se nota esse ritmo. Se suele combinar a harmonia de las palavras e la de los instrumentos musicales. Então, também, ao se escrever a letra de uma canção, se procura essa harmonia entre as palavras e o instrumento musical. Já se faz com a intenção, com a pretensão de musicalização, lógico. Então, existe essa harmonia. Então, as características do gênero textual canção são basicamente estas características que estão aqui, certo? Após o gênero canção, nós temos os heterossemânticos lá na página 21, ok? Então, lá na página 21, nós vimos uma imagem, né? Fizemos essa análise daquela imagem, do contexto da conversa entre os dois rapazes, vimos o termo utilizado embaraçada como sendo uma palavra heterossemântica, que pode gerar uma interpretação equivocada com relação ao uso dela, porque é uma palavra que tem significado diferente do português, certo? E assim acontece com outras expressões, com outras palavras. Então é muito comum esse tipo de confusão e mal entendido. Às vezes ocorrem devido, às vezes até cômicos, né? Engraçados, irônicos, mas geralmente ocorrem com essas expressões heterossemânticas, tá? Essas expressões a gente chama, às vezes também conhecemos por falsos cognatos, falsos amigos, los contrários, são os heterossemânticos. Aí tem uma definição bem aqui assim, ó, os heterossemânticos são palavras que se parecem ou são iguais em grafia ou pronunciação de uma língua a outra, pero que tienen significados diferentes. Também se los conoce como falsos cognatos ou falsos amigos. Então, os heterossemânticos são palavras que se parecem, se escrevem de forma, tem grafia semelhante, a pronúncia semelhante a outra língua. Neste caso particular, se tratando de português e espanhol. Então, são palavras que tem grafia e pronúncia semelhante, mas com significado
diferente, com um significado contrário, tá? Ao que se vê, ao que se imagina, ok? Aí aqui abaixo nós temos algumas expressões, algumas palavras heterossemânticas. Aí nós temos lá na tua página 22, tu tem uma tabela, é assim, espanhol e português. Eu tentei coloquei aqui algumas, não coloquei todas, mas coloquei algumas palavras heterossemânticas. A gente tem, olha, rojo, traduzido, vermelho, alejar, distanciar, acordar, concordar, polvo, poeira, berra, agrião, criança, criação, cachorro, filhote, rato, momento, osso, urso, pelado, careca, sobrenome, apelido, apelido, sobrenome, mala, má, cena, jantar, doce, doze, esquisito, saboroso, fecha, datar, graça, gordura, madre, mãe, padre, pai, cana, cabelo branco, assinatura, matéria, disciplina, acaso, aposento, pousada, borrar, apagar e taça, xícara. São alguns exemplos de palavras heterossemânticas que eles observam que tem grafia e pronúncia semelhante a outras, a palavras do português, mas elas têm significados bem diferentes. Ok? Lá na página 38, nós temos os heterogênicos, tá? Então, vimos os heterossemânticos e agora nós temos os heterogênicos. Então, nós sabemos que, não tão diferente dos heterossemânticos também, a gente sabe que na língua espanhola e na língua portuguesa, elas possuem, são duas línguas que possuem muitas semelhanças, tanto quanto na escrita, quanto na pronúncia de suas palavras, né? Então, de algumas palavras. E essas semelhanças também existem, além dessas semelhanças, também existem muitas diferenças entre as duas línguas, né? Nós vimos os heterossemânticos, palavras que se escrevem ou se pronunciam de forma parecida ao português, né? Mas que têm significado diferente. Agora, aqui a gente tem os heterogenéricos também. São palavras que apresentam variação de gênero entre o espanhol e o português. A gente viu heterossemântico, semântico, significado. Genérico, heterogenérico, gênero, tá? Então, aqui elas são palavras que no espanhol são femininas, no português são masculinas. A diferença aqui é de gênero, masculino e feminino, tá? Aí eu coloquei bem aqui a seguinte definição. Os heterogênicos a los sustantivos que tienen el género masculino o femenino distinto de una lengua a outra se los llama heterogênero. Então, heterogenéricos são aquelas palavras, substantivos, né, que têm o gênero masculino ou feminino diferente de uma língua para outra, ou seja, aquelas palavras que são masculinas no português passam a femininas no espanhol. Algumas palavras femininas do português passam a masculinas no espanhol. Claro que isso não é uma regra geral, toda palavra que se escreve. Não é toda palavra. São algumas e a gente vai ver aqui nessa tabela, que está lá na tua página 39 do teu livro, essas características desses heterogenéricos, ok? Aí temos assim, tabela espanhol masculino, português feminino. Tá? Então, aquelas palavras que no espanhol são masculinas, elas passam ao português como palavras femininas e vice-versa. Por exemplo, el puente, a ponte, el origen, a origem, el garaje, a garagem, el dolor, a dor, el árbol, a árvore, el color, a cor. Ok? Aí temos la leche, aqui nós temos espanhol feminino, agora, e no português masculino. La leche, o leite, la sonrisa, o sorriso, la risa, o riso, la miel, o mel, la croqueta, o croquete, la sal, o sal, la sangre, o sangue, la nariz, o nariz, la computadora, o computador, la protesta, o protesto,
las gafas, os óculos. Uma observação aqui para essa última palavrinha, las gafas, que sempre se escreve no plural, tá? Sempre, las gafas. Ok? Então, é isso, tá? O conteúdo de revisão desse primeiro bimestre das atividades avaliativas são esses 3 assuntos, tá? Aí tu dá uma olhadinha mais lá no teu material. Ok? Até a próxima semana, então.